Para finalizar os poderes administrativos, nós vamos falar do poder regulamentar e do poder de polícia. Poder regulamentar, gente. O próprio nome já diz, regulamentar. Ele vai regulamentar alguma coisa. Ele vai explicar alguma coisa. Tá? No caso, nossa, nós vamos levar isso para a esfera administrativa. Tá? Então nós vamos pensar em lei. Quando nós pensamos em exercício do poder administrativo regulamentar, nós vamos pensar no complemento de uma lei para sua fiel execução. Tá? Nós vamos nos apegar à lei quando nós falamos em exercício do poder administrativo regulamentar. Tá? Eu falei isso para nós começarmos com as características do poder regulamentar. Uma característica muito importante é que o exercício do poder regulamentar ele é inerente aos chefes do poder executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito. Tá? Então, o exercício do poder regulamentar ele é praticado pelos chefes do poder, ele é exercido pelos chefes do poder executivo, presidente, governador e prefeito. Tá? E o que visa o exercício do poder regulamentar? Quando o chefe de um poder executivo exerce o poder regulamentar, como é que ele faz? O que ele visa? Como é que ele exerce esse poder administrativo regulamentar? Como é que ele faz isso? Gente, isso aqui está muito claro para nós nesses tempos de pandemia. O tanto de decreto que o prefeito está expedindo, o tanto de decreto que o governador está expedindo, o tanto de decreto que o presidente está expedindo. Então, como é que o chefe do poder executivo ele exerce o poder administrativo? Através da expedição de decretos, regulamentos, instruções normativas, orientações normativas para complementar, para detalhar a lei visando a sua fiel execução. Então, através da expedição desses decretos, desses regulamentos, dessas instruções e orientações normativas, o chefe do Poder Executivo ele visa complementar, detalhar uma lei já existente, visando a sua fiel execução. Tá? O que é importante a gente guardar? Olha aqui, esses decretos, esses regulamentos, essas instruções, essas orientações, elas estarão sempre de acordo com a lei, tá? Nem além, nem contra a lei, elas estão sempre de acordo, nem mais, nem contra, tá? Sempre de acordo com a lei. Tranquilo, gente? Então, a regra nossa é o seguinte, esses decretos, esses regulamentos, essas instruções, essas orientações, eles não são umas lei, não é uma lei nova, não é a criação de uma lei nova, tá? Esses decretos, essas regulamentações e tal, essas instruções, essas orientações, elas nascem para complementar, para detalhar uma lei já existente, a fim de que essa lei possa ser fielmente cumprida. Isso é importante, tá, gente? Existe a possibilidade no nosso ordenamento dos decretos autônomos, que são decretos que não estão baseados numa lei já existente. Mas aqui para nós o que importa são os decretos, os regulamentos, as instruções, as orientações baseadas numa lei já existente. Lembrando, esses decretos, essas orientações, essas instruções, essas orientações, essas regulamentações, elas não podem ir além nem contra essa lei já existente, princípio da legalidade, tá? A quem cabe, em regra, a formulação de leis? É uma função típica do poder legislativo, mas no caso aqui nós falamos que esse exercício desse poder administrativo discricionário, ele é inerente ao chefe do poder executivo,
prefeito, presidente, governador. Então, nós costumamos dizer que o exercício do poder administrativo e regulamentar é uma função atípica do poder executivo. Tá? Não é uma função típica, porque a função típica de regulamentar leis já existentes ou de formular leis é do poder legislativo. Então, nós costumamos dizer que o exercício do poder administrativo regulamentar é uma função atípica do poder executivo. Então, para a gente fixar, expedição de decretos e regulamentos, instruções e orientações que complementam, que detalham uma lei já existente visando a sua fiel execução. Tá? Vamos formar um conceito? É o poder que a administração pública tem para expedir decretos e regulamentos com o objetivo de complementar, com o objetivo de detalhar a lei, visando sua fiel execução. Referido poder é inerente dos chefes do poder executivo, presidente, governador e prefeito. Nós temos uma série aí de decretos expedidos praticamente diariamente nos tempos de pandemia, que são diversos exemplos para nós do exercício do poder regulamentar, quando o chefe do poder executivo ele está detalhando, complementando uma lei já existente, visando o seu fiel cumprimento. Olha que importante o direito administrativo nesses tempos de pandemia, não é, gente? Falo para vocês que o direito administrativo está na crista da onda. E por último, gente, poder de polícia. O poder de polícia é muito importante porque ele restringe direitos individuais, tá? Quando nós falamos em restrição de direitos individuais, nós nos preocupamos, tá? Então, o poder de polícia ele é muito importante porque ele tem que ser praticado com coerência, né? Até para que o administrador público ele não se sobreponha ao direito a ele, ao poder a ele conferido, tá? Então, algumas características do poder de polícia. A faculdade da administração pública de condicionar e restringir o gozo de bens, atividades e direitos individuais. Olha o que eu falei para você e vamos nos apegar aos tempos atuais. É a faculdade da administração pública, ou seja, a possibilidade da administração pública de condicionar e restringir o gozo de bens, atividades e direitos individuais. Não está acontecendo muito isso agora? Quando a administração pública ela condiciona a prática de uma determinada atividade, por exemplo, empresarial, se o empresário cumprir as normas determinadas pela Secretaria de Saúde, no que tange ao distanciamento no seu estabelecimento, a limpeza das mãos, a utilização das máscaras. Quando a administração pública diz que você só pode sair da sua residência para a prática de serviço, para trabalhar em serviços essenciais, quando a administração pública restringe a entrada do administrado no supermercado, por exemplo, a uma pessoa, se utilizando de máscaras, tá vendo? Poder de polícia, gente. Tá? E qual que é a base por que a administração pública pode restringir, condicionar e restringir o gozo de bens, atividades e direitos individuais? É com base naquela máxima que nós já conhecemos. Supremacia do interesse público sobre o particular. Quando o administrador público faz isso, restringe, não vamos pensar no caso da pandemia, por que ele restringe, ele impõe essa série de restrições?
Ele está pensando no interesse público, ele está pensando na saúde da população em geral, certo? A fim de que a prática de um administrado leve prejuízo aí à saúde de uma população toda, tá? Então, a supremacia do interesse público sobre o particular possibilita que o administrador público exerça o poder administrativo de polícia, tá? Esse poder de polícia ele é tão importante que ele não pode ser delegado, tá? É um poder exercido somente pela administração pública em geral. E se é necessário, a administração pública pode inclusive se valer da força, como nós já vimos. É uma situação bastante conhecida que uma senhora, os parques lá de uma determinada cidade estavam fechados. Você concordou ou não, mas a administração pública se utilizou do poder de polícia quando lá a GCM, a Guarda Municipal, retirou à força essa mulher deste parque, porque este parque estava fechado para visitação pública, tá? A administração pública, a GCM, só retirou à força essa mulher porque a administração pública ela exerceu o seu poder de polícia. Muito bem? Vamos dar um conceito de poder de polícia? É o poder que a administração pública tem de limitar e disciplinar o direito, interesse ou liberdade, regular a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Este conceito ele está descrito no artigo 78 do Código Tributário Nacional, em sua primeira parte. E nós precisamos entender aqui o que é o interesse público, e para isso nós também vamos nos apegar ao artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional, só que na sua segunda parte. O interesse público é aquele concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. Então, quando nós falamos em interesse público, nós falamos num conceito bastante amplo, tá? Então, são diversas possibilidades aí que a administração pública pode se utilizar do poder de polícia, tá? Sempre com a máxima da supremacia do interesse público sobre o particular, tá? Sempre com base na lei também, a fim que não se ocorram exageros, tá certo? E com isso, gente, nós terminamos os poderes administrativos, tá? Provavelmente vocês vão ouvir falar muito desses poderes administrativos, como já estão ouvindo nessa época de pandemia, tá? Então, são situações aí ligadas ao direito administrativo que estão sendo muito disseminadas nesse tempo de pandemia. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Um abraço a todos.